Hoje estamos muito felizes de comentar o Evangelho do quarto domingo do Advento, que se encontra em São Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 a 24. O contexto imediato é que Jesus já vai nascer, né? Então, pois o evangelista, ele toca um aspecto que o Evangelho de São Lucas não toca, né? Sabemos que São Lucas é o evangelista que mais fala da pré-história de Jesus. Mas o Evangelho de São Mateus também acrescenta uns aspectos novos que nos vêm enriquecer ainda mais essa narração do que aconteceu antes da encarnação e o que aconteceu logo depois da encarnação e antes do nascimento, pois isso é o que São Mateus nos vem acrescentar com esse evangelho. Vamos deixar então que cada um de vocês possa ler com calma o evangelho de São Mateus. Aqui se trata dos momentos imediatamente antes do nascimento de Jesus, ou seja, Nossa Senhora já estava grávida, ela tinha ido visitar a sua prima, Santa Isabel, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Messias, disse para ela também como prova, ainda que Maria não precisava de prova nenhuma, né, que a sua prima Isabel, que já era bem idosa, e além do mais era estéril, ela estava grávida e já era o 6º mês. Então, Maria imediatamente pensou, nossa, se a minha prima é velhinha e está grávida, ela vai precisar de ajuda. Então, a primeira coisa que ela fez foi ir ajudar a sua prima. Então, o filho de Isabel foi João Batista, São João Batista. 3 meses depois, nasceu o pequeno João, então Maria já voltava para casa. Mas quando ela voltou, já se notava os sinais da gravidez. Então, aí estava essa situação que o evangelho de hoje vai tratar, né? Maria estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E José, então, ao vê-la retornar grávida, é do que se trata esse evangelho. Mas deixamos que cada um de vocês possa ler e depois vamos refletir um pouco mais sobre o conteúdo do evangelho. Boa leitura. Queremos propor 3 perguntas que vocês acabaram de ver. Vamos responder, então, essas perguntas. Mais que responder, né? Vamos fazer uma reflexão do Evangelho a partir dessas perguntas, né? A primeira é, por que José decidiu abandonar a Maria? E por que abandoná-la em segredo? O texto diz, né, que Maria estava prometida em casamento a José. Como funcionava isso, né? Em Israel, os casamentos eles eram arranjados, ou seja, se um homem estava interessado em uma mulher, ele ia conversar com o pai dela e fazer uma proposta de casamento e firmavam um contrato no qual existia também uma troca pecuniária econômica, né? O dote da filha. Então, José já tinha feito isso. Então, Maria já estava prometida em casamento, quer dizer, já estava firmado o contrato, mas o tempo para que objetivamente se casassem variava de 6 meses a 1 ano. Enquanto isso, os noivos não podiam coabitar, mas já tinham os direitos e os deveres de casados, no sentido de fidelidade um ao outro. Ou seja, o noivado já tinha um compromisso forte, como se estivessem casados. Então, por isso o evangelista começa dizendo que Maria estava prometida em casamento, ou seja, noiva, já tinha firmado, o pai dela já tinha firmado esse contrato com José, e ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. São Mateus supõe a narração
do Evangelho de Lucas, que o anjo aparece para Maria e lhe diz que ela vai ser mãe do Messias. São Mateus não aprofunda nesse tema, né? Mas a pergunta é, por quê? Né? Por que José resolve, então, abandonar Maria? Era justamente por isso, né? A lei previa que as mulheres que ficassem grávidas, estando prometidas em casamento, era adultério. E as mulheres que eram pegas em adultério, elas deveriam ser apedrejadas. Então José resolve deixar Maria porque a sua consciência não lhe deixava tranquilo. Por um lado, ele sabia que ela era inocente, que era impossível que aquela mulher pudesse tê-lo traído. No seu coração ele sabia isso. E é verdade, Maria não traiu José, nem perto disso, né? Ao contrário, né? Mas, por outro lado, era óbvio que ela estava grávida. Então, como resolver essa questão? Ele não sabia. Mas, com a sua consciência, ele sabia que não poderia dar um nome a uma criança que não era sua. Então, resolve abandonar Maria e deixar essa questão nas mãos de Deus. Por isso, ele resolveu fazê-lo em segredo, sem denunciá-la. Então, ninguém saberia que não tinha sido José o pai da criança. De certa maneira, ele acabava assumindo também um pouco a culpa, no sentido de que, nossa, pois você abandonou, né, a mulher enquanto ela tinha um filho seu, né? Então, José até mesmo corria esse risco, mas ele não queria manchar a fama de Maria, e muito menos que ela fosse apedrejada, né? E aí vem a segunda pergunta que nós colocamos aqui para a nossa reflexão, né? O que significa a mensagem do anjo a José? Enquanto ele estava com esses pensamentos, né, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonhos, né? Que simpático, né? Como a gente discerne o que é um sonho e o que é um sonho profético, né? Certamente esse sonho tinha que ser diferente dos demais sonhos. Não podia ser um sonho normal. Tinha que ser um sonho que era muito marcante, que só a pessoa que tem esse tipo de sonho vai saber. Uma verdadeira revelação. Algo muito claro, objetivo, direto. Uma comunicação direta através do anjo do Senhor a José. E que lhe diz o seguinte: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Como assim? Como que ela concebeu pela ação do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? No Antigo Testamento não se falava do Espírito Santo. Deus era um só. Não se sabia que o Espírito Santo era Deus. Então, com essa revelação, o anjo também está revelando a divindade do Espírito Santo para José. Porque é impossível que ele tivesse aceitado isso se ele não soubesse quem era o Espírito Santo. Como assim ela ficou grávida do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele foi quem tocou o seio de Maria para que o Filho de Deus pudesse nascer nela. Olha que revelação tão extraordinária. Ela dará à luz um filho, segue o evangelista, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, em primeiro lugar, é obra do Espírito Santo. O que foi concebido nela é uma obra de Deus, e o Espírito Santo é Deus, foi ele que tocou o seio de Maria para que pudesse essa criança nascer. Então, ela foi fecundada pelo Espírito Santo, diretamente no seu interior, sem necessidade de uma ação sexual. Deus pode fazer isso. Deus é onipotente. Se ele pode fazer conceber uma mulher estéril na velhice, como não vai poder conceber uma virgem? Tu lhe darás o nome de Jesus. E logo em seguida o evangelista explica. Esse nome significa
ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É exatamente o significado do nome Jesus. Deus salva, aquele que salva. Ele vai salvar dos pecados. Não sei o que José terá entendido disso. É o Salvador, não é simplesmente o Messias, um grande líder, um grande profeta, o maior de todos os profetas. Não, não, não. Vai ser o Salvador, aquele que nos vai liberar dos nossos pecados. José certamente não entendia isso, mas era um homem de fé. A mensagem de Deus através do anjo, ela era muito clara. Ele tinha que aceitar a sua mulher Maria como esposa e não abandoná-la. E foi o que ele resolveu fazer. E aí vem a nossa terceira pergunta. Que profecia era essa do Antigo Testamento e qual o seu significado? Qual profecia? Aqui em seguida diz o evangelista. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Qual profeta? O profeta Isaías, que dizia o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Pois bem, essa profecia tinha dois significados. Um, para quando Isaías pronunciou essa profecia, porque ele estava dizendo que o rei da época ia ter um filho. Ia ter um filho. Então era uma boa notícia, ia ter um descendente. Mas essa profecia tinha um significado muito mais amplo, que só se cumpriria quando Jesus viesse ao mundo. Que era esse, né? Eis que uma virgem conceberá. A questão é que ela, ao conceber, permaneceria virgem. Então, essa profecia da virgindade de Maria, ela, uma virgem, concebe e permanece virgem, permanece pura, como sempre foi Maria Puríssima. E dará à luz um filho e permanecerá virgem. A profecia aqui é ambígua enquanto isso, mas isso foi o que aconteceu, né? Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Não, peraí, aqui já começou a complicar, né? Pois o anjo tinha dito para José que ele daria o nome de Jesus por eles, pois ele ia salvar o povo dos seus pecados. E agora está dizendo que na profecia diz que o nome dele deveria ser Emanuel. O que significa o nome Emanuel? Exatamente o que diz abaixo. Deus está conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Pois é, não tem nenhuma contradição. Quer dizer, ele vai se chamar Jesus, porque a sua missão vai ser salvar-nos dos nossos pecados. Mas ele é o Emanuel, porque ele é Deus conosco. Ele é o Filho de Deus. Ele, Deus, vem ao mundo. O profeta não estava se referindo ao nome que se ia dar à criança, se estava referindo à realidade. Ele é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está a revelação da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, que também é Deus, tocou os seios de Maria para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade pudesse se encarnar, o Filho. E esse é o Deus conosco, que está no seio de Maria e que vai nascer e que será chamado de Jesus, porque ele nos vai salvar dos nossos pecados. Olha que coisa mais maravilhosa está a ponto de acontecer neste Natal. Deus conosco, o Emanuel, vai nascer e ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar-nos dos nossos pecados. Que essas reflexões nos ajudem a nos prepararmos melhor para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Que ele nasça não só no tempo e na liturgia, mas sobretudo nos nossos corações. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!